Eu vou continuar lendo o capítulo 26, os filhos de Néftali. Está no 48, versículo 48. Os filhos de Néftali, segundo seus clãs, de Jaziel, o clã Gesalita, de Guni, o clã Gunita, de Gesser, o clã Gezerita, de Salém, o clã Selemita. São estes os clãs de Néftali, repartidos segundo seus clãs. Seus recenseados foram ao todo 45.400 pessoas. O total de israelitas recenseados foi, portanto, de 601.730. Javé falou a Moisés: a esses repartirá a terra em herança na proporção de número de pessoas. Aos que são em maior número, darás uma propriedade maior, e aos que são em menor número, darás uma propriedade menor. A cada um será dada a propriedade em proporção do número de recenseados, mas a terra será toda repartida por sorteio. Tomarão posse conforme os nomes de suas tribos paternas. Por sorteio será repartida a herança deles, entre os mais numerosos e os de menor número. Recenseamento dos levitas. São esses os levitas recenseados. Segundo os clãs, de Gerson, o clã Gersonita, de Caate, o clã Caatita, de Merari, o clã Merarita. São esses os clãs levitas: o clã Labonita, o clã Labronita, o clã Moalita, o clã Musita, o clã Coreita, Cate. Gerou Arã. A mulher de Arã gerou Jocabel, filho de Levi, que lhe nasceu no Egito. Ela gerou para Araão, Moisés e Maria, irmã deles. Araão gerou Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram ao fogo, ao oferecerem um fogo irregular diante de Javé. Dos levitas foram recenseados 23.000 homens com idade superior a um mês. Não foram contados com outros israelitas, porque deles não foi nenhuma herança entre os israelitas. Por isso que Moisés, o sacerdote Eleazar, recensearam quando fizeram o recenseamento dos israelitas nas estepes de Moabe, junto a Jordão, defronte de Jericó. Entre eles não havia mais ninguém dos que tinham sido recenseados por Moisés e Araão no recenseamento feito no deserto do Sinai. Porque Javé dissera a respeito deles que não morreriam no deserto, de fato não restou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Herança das mulheres. Esse é o 27, capítulo 27. Vieram então as filhas de Salfaade, filho de Hever, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Moa, Egla, Melca e Tessa. Apresentaram-se diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante do chefe de toda a comunidade, à entrada da tenda da reunião, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não estava entre os que se amotinaram contra Javé no grupo de Coré, mas morreu por causa do seu pecado e não deixou filhos. Por que deveria desaparecer o nome do nosso pai no meio de sua família, só porque não teve filhos? Dai-nos uma propriedade dos irmãos de nosso pai. Moisés levou o caso delas à presença de Jacó. E Javé disse a Moisés: é justo o que fizeram as filhas de Salfaade. Dá-lhes uma propriedade entre os irmãos de seu pai e passa-lhes a herança de seu pai. E assim dirás aos israelitas: morrer alguém sem deixar filhos homens, farei passar sua herança à sua filha. Se não tiver filhos, darei sua herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança ao parente mais próximo, e em sua família, e dela ficará dono. Essa será para os israelitas uma norma de direito, como ordenou Javé a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Disse ainda Javé a Moisés: sobe este monte Abarim e contempla a terra que deu aos israelitas. Depois de a terem contemplado, também tu serás reunido aos teus, como se reuniu teu irmão Araão, porque fostes rebelde à minha ordem no deserto de Sim, na revolta da comunidade.
e não manifestasse minha santidade mediante das águas, diante de seus olhos. São essas as águas de Meriba, de Cádiz, no deserto de Sim. Moisés falou a Javé, dizendo: Javé, Deus que deu a vida a todas as criaturas, estabelecei como chefe dessa comunidade um homem que saia e que entre à frente deles, que os faça sair e entrar, para que a comunidade de Javé não fique como um rebanho sem pastor. Javé disse a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem qual reside espírito, e impõe tua mão sobre ele. Depois apresenta ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Dá-lhe tuas ordens diante deles e comunica-lhes parte de sua autoridade, a fim de que toda a comunidade dos israelitas lhes obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, o qual consultará para ele o juiz do Zurim. Diante de Javé há uma ordem, sua sairão, e há uma ordem, sua entrarão, ele e todos os israelitas, com ele e toda a comunidade. Moisés, como já havia ordenado, tomou Josué e o fez comparecer perante o sacerdote Eleazar e toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos, deu-lhes ordem, conforme já havia ordenado por meio de Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Zeus, eu falei para você trazer aquele livro para mim lá, você não trouxe não, aquele caderno. Está em cima da mesa. Faz favor para mim, querida.